Boa tarde a todos. É um prazer estar no Rio Grande do Norte e uma honra imensa. Não tinha conhecimento de que Lígia ia fazer a mediação do painel. É uma amiga de muitos anos, além de colega da Justiça Eleitoral. Ao lado dela, enfrentei muitas questões no Tribunal Superior Eleitoral, enfrentamos juntas, né, Lígia, em relação às reformas eleitorais. Então, é um prazer imenso. Agradeço muitíssimo o convite na pessoa do presidente do Conselho Regional de Contabilidade, da minha querida amiga Lígia Limeira. E vamos lá. Vou falar de pé, porque eu não sou italiana, mas se me sentar, parece que eu perco a voz. Eu não consigo falar, não. Bem, gente, nós vamos falar aqui não só... a minha formação é contábil também, também de economia, também do direito, e eu hoje estou muito mais no lado do direito do que do lado contábil, mas as minhas raízes contábeis estão aí, e eu vou tentar passar para vocês que aqui estão até essa hora, numa sexta-feira à noite, né, algo de interessante em relação a essa matéria, porque, caso não tenham adentrado ainda na contabilidade eleitoral, saibam que é um mercado extremamente promissor e muito importante hoje no Brasil, porque todos os candidatos e partidos políticos precisam de contabilidade eleitoral. E nós temos pouquíssimas pessoas que conhecem a fundo a contabilidade eleitoral. E nós estamos diante, neste exato momento, de uma possibilidade de alteração tão radical das regras de contabilidade eleitoral que redundam na prestação de contas de campanha eleitoral, que quanto mais vocês aprenderem e se especializarem nessa área, mais úteis serão e mais o mercado também se abrirá, que eu creio que é algo muito importante, né, quando nós tratamos dessa questão. Aqueles que não têm familiaridade com a campanha eleitoral, né, nós estamos no auge da campanha eleitoral, estamos movimentando neste ano 4 bilhões e 900 milhões de reais de fundo especial de campanha eleitoral, 1 bilhão e 100 milhões de fundo partidário e ainda os recursos próprios e as doações de pessoas físicas. Então, são recursos muito vultosos. O financiamento de campanha ele está baseado em 3 alicerces. A Justiça Eleitoral, quando examina contas de campanha, ela prioriza a identificação de fontes vedadas, de recursos de origem não identificada, e que, portanto, nós não podemos afirmar que é lícita, e, por fim, coibir, esta é a atenção, né, coibir o financiamento paralelo de campanha. O que é o financiamento paralelo de campanha? É o Caixa 2. O Caixa 2 não é apenas aquele recurso não contabilizado em campanha eleitoral. Ele é a fonte de financiamento das milícias, ele é a fonte de financiamento do narcotráfico, ele é a fonte de financiamento da corrupção administrativa. Então, é algo muito importante, que só veio ao conhecimento do Brasil na Operação Lava Jato. Infelizmente, nós demoramos muito tempo para perceber isso. E, hoje, o foco principal da Justiça Eleitoral está em coibir que isso se materialize. Em relação aos gastos eleitorais, a outra ponta, né? Não adianta fiscalizar o que entra se nós não sabemos como é que esse recurso sai. A prioridade é a caracterização real dos gastos, saber se esses gastos declarados de fato são íntegros, se nós temos todas as informações, evitar que alguém se aproprie indevidamente desses recursos e, por fim, que haja o desvio de recursos. Ainda ontem, quando eu estava aqui testando um espaço que, gentilmente, quero agradecer novamente, o Conselho me proporcionou, porque eu dava aulas hoje, a manhã inteira, me ligou a Abradep, o assessor de imprensa da Abradep, para atender a Folha de São Paulo, Lígia, sobre uma questão que eles estão investigando jornalisticamente, né, que aponta, eles ainda não publicaram a matéria, então não posso dar detalhes, mas aponta, por exemplo, ao uso de uma empresa aparentemente de fachada, não temos investigação ainda, de um volume muito grande de recursos que chamou a atenção porque foi direcionado a uma candidatura com pouquíssimos votos, e, procurando mais informações, chegou-se à conclusão de que aquela empresa fornecia para diversos candidatos, partido político inclusive, era de propriedade de um dirigente partidário, a sede da empresa está no endereço do partido político, o e-mail de contato é o e-mail de contato do representante daquele mesmo partido. Então, vejam que aqui nós temos um indício tão forte de desvio de recursos que é preciso atuar.
É preciso atuar em algum momento e na contabilidade adequada das informações nós conseguimos cercear esse desvio de recursos, né? E aí chegamos, então, à prestação de contas. Na Justiça Eleitoral, o que é que nós buscamos na prestação de contas? Em primeiro lugar, aferir a regularidade do financiamento da campanha eleitoral. A campanha está acabando agora. Vocês não têm segundo turno, né? Vocês, para o governo do Estado, resolveram a questão já no primeiro turno, na primeira volta, como se fala em espanhol no congresso que eu participei agora, na quarta-feira. Pois bem, a Justiça Eleitoral ela vai julgar essas contas e vai decidir se elas devem ser aprovadas com ressalvas, desaprovadas ou não prestadas. E a natureza é judicial. Nós temos um processo judicial que precisa respeitar o devido processo legal para que nós possamos aplicar sanções. Por que aplicar sanções? Eu comparo a prestação de contas como uma maratona em que nós temos diversos corredores, alguém vence. Mas a pessoa que venceu, ela é pega, ao final da competição, num exame de doping. E ela perde o título. No financiamento de campanha eleitoral irregular, isso pode acontecer também. Um candidato financiado ilegalmente, ele pode produzir provas para que nós tenhamos ações judiciais que vão redundar na perda do mandato. Então, essas sanções, elas precisam ser aplicadas de uma maneira efetiva e estável. Eu não posso ter uma decisão da Justiça Eleitoral que pode ser alterada a qualquer momento, porque isso retiraria a credibilidade do próprio sistema eleitoral. E é aí que eu preciso falar do que está por vir. E eu não sou aqui a profeta do Apocalipse, não, tá? Eu só sou a pessoa que acompanhou os bastidores disso, da próxima reforma eleitoral, que, segundo nós acompanhamos e monitoramos no Tribunal Superior Eleitoral, tem grandes chances de ser aprovada logo depois das eleições. Eles têm acordos para isso. Eu espero, sinceramente, que isso não aconteça, porque nós teremos um prejuízo tão grande, nós vamos ter repercussão nos fundamentos desses 3 pilares que eu apresentei a vocês, de financiamento, de gastos eleitorais e depois de prestação de contas. O projeto desse novo Código Eleitoral ele é gigante. Ele é gigante. E, em relação ao financiamento de campanha, ele praticamente destrói todas as formas desenvolvidas com muito primor hoje pela Justiça Eleitoral de fiscalização de contas. Nós temos cruzamentos de dados com bases de dados que não são da Justiça Eleitoral e que conseguem identificar desvios de recursos durante a campanha eleitoral. E nós vamos perder, nós estamos prestes a perder controle, transparência, publicidade, valores muito importantes. Esse projeto do novo Código Eleitoral, ele pretende revogar todas as normas eleitorais, inclusive a resolução de prestação de contas e todas as resoluções com as quais a Justiça Eleitoral trabalha para regular o processo eleitoral. Há uma crítica hoje muito grande de ativismo. O Poder Judiciário é ativista, o Poder Judiciário não respeita as competências do Poder Legislativo. Eu posso dizer a vocês, trabalhando desde 1994 no TSE, na confecção das normas de financiamento de campanha, que o que nós fazemos é regular o processo eleitoral para que ele seja operacionalmente viável, porque há dispositivos de lei que nós não teríamos nem como aplicar, caso o TSE não regulamentasse a forma procedimental. Então, os propósitos, a princípio, desse novo Código Eleitoral são muito nobres. Sistematização das normas em uma única lei, perfeito. Uniformizar e racionalizar o sistema, ninguém é contra. Simplificar as regras, que maravilha. Clareza, transparência, segurança jurídica. Quem dos senhores que aqui está, a essa hora, numa sexta-feira, diria que não quer estudo num projeto de um novo Código Eleitoral? Eu quero, mas não é isso que vai acontecer. Os fundamentos são supressão de resquícios autoritários. Esse Código Eleitoral é mais velho que eu, ele é de 65, eu sou de 69. Ele é 4 anos mais velho que eu. Ele é da época da ditadura. Então, tem resquícios autoritários lá e nós vamos tirar transição de um direito eleitoral da proibição para um processo eleitoral de liberdade do pluralismo de ideias, e aqui vai começando o problema. Não queremos ninguém nos regulando e nos dizendo o que fazer. Faremos nós do jeito que quisermos, e é isso que o Código vai viabilizar.
Determinação, estabilidade, previsibilidade normativa da legislação. Quem não quer? Eu sou a primeira a querer, gente. Quais são as minhas primeiras impressões sobre isso? O impacto é muito significativo sobre regras de distribuição de recursos, aplicação de recursos, prestação de contas. Há um prejuízo como nunca foi visto à independência e possibilidade de atuação da Justiça Eleitoral, justamente nesse dever de dizer ao partido político as suas contas são regulares, ao candidato as suas contas são regulares, ou, se não são, aplicar as sanções. Os avanços normativos são mínimos e os retrocessos são incontáveis. Incontáveis. Nós perdemos praticamente tudo. E eu vou tentar fazer um resumo. Tem a trilha aí do Missão Impossível para ficar tocando? Porque eu vou tentar fazer um resumo para vocês no tempo que me foi destinado, e eu respeito o tempo. Eu sei que uma organização desse porte, aliás, está belíssimamente organizado esse evento, e não nem precisava, gente, isso é em Pipa. Isso é em Pipa, não precisava nem organizar muita coisa. O cenário é tão bonito. Tem sol, gente, está quente. Eu venho do frio, do sul, em Santa Catarina. Não precisava isso tudo, a organização está perfeita e eu não vou atrapalhar com a minha fala essa organização tão primorosa que vocês fizeram nesse evento. Em relação à prestação de contas partidárias, nós vamos ter restrição do ato de prestar contas. O que é que o Código Eleitoral vai prever? Uma vinculação com escrituração contábil digital, e só, ECD. Gente, a Justiça Eleitoral não vai julgar a escrituração contábil digital de ninguém. Essa não é a nossa função. Nós temos que ver o cumprimento das obrigações de natureza eleitoral. E isso não será possível verificar numa mera escrituração contábil digital. É claro que a contabilidade tem importância, e muita, mas a contabilidade eleitoral, ela precisa ter condições de demonstrar à Justiça Eleitoral que aquele partido foi financiado com uma fonte ilícita, que ele desviou recursos do fundo partidário, que ele desviou recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Nada disso nós vamos conseguir ver. Como se não bastasse, nós teremos uma restrição da competência de exame das contas pela Justiça Eleitoral. Hoje, nós vemos a íntegra do que nos é encaminhado. O projeto do novo Código Eleitoral, além de reduzir a prestação de contas partidária à mera contabilidade, a contabilidade é importante, mas nós precisamos saber das obrigações de natureza eleitoral. Ela ainda diz assim, Justiça Eleitoral, você não pode ver tudo. Você verá questões específicas que estão lá no projeto, que eu lhes garanto, não dá para extrair da contabilidade do partido, e nós vamos perder a competência de fiscalizar de forma ampla os recursos públicos, que cada vez são maiores. Nós estamos caminhando a passos largos para um financiamento exclusivamente público de campanhas eleitorais. Vocês já imaginaram o que é isso, sem nenhum tipo de fiscalização? O que será do nosso país? Eu até estou feliz que eu não sou a única da Más Notícias, né? Porque o final da excelente palestra que eu assisti aqui da Tami, né? Tami Marcato, ele também não é muito feliz, né? Diz que bom, não sou só eu, já não sou a pessoa que vai trazer notícia ruim na sexta-feira. Um rito administrativo extremamente simplificado. Hoje nós temos um rito judicial, deixaremos de ter. Apontamento de incorreções na escrituração contábil, cabendo uma mera impugnação de natureza administrativa, pode sancionar, pode aplicar sanção em caso de desaprovação, mas de irrisórios R$2.000 a R$30.000. Vocês sabem o que significa dizer para um partido político que no que ele cometer de mais grave, tudo que eu posso fazer é aplicar uma multa de R$30.000? Para um partido que movimenta centenas de milhões de reais? Isso não significa nada, isso é o mesmo que dizer, faça o que você quiser, porque nós não podemos nem ver e nem punir. Tem uma previsão de aprovação de contas tácita. Se a unidade técnica não apontar equívocos, que equívocos que ela vai conseguir apontar se não vem nada, se não vem informação nenhuma que ela precisa, né? Reduz-se o prazo de prescrição. Para aqueles que não são familiarizados com o termo, a prescrição ela impede que a Justiça Eleitoral possa sancionar alguém. Então, hoje ele é de 5 anos, ele cai muito nesse projeto do novo Código Eleitoral também. Eu posso extinguir processos
o vulto dos recursos cada vez maior exige um tempo de análise maior, nós vamos perder isso também. Ao final, nós temos um entrave à ampla fiscalização de contas, que eu tenho certeza não interessa só a Denise, não interessa só a Justiça Eleitoral. Interessa a cada um de vocês que aí está sentado e quer saber como os partidos políticos estão sendo financiados no Brasil. Essa alteração de status da prestação de contas que vai acontecer, ela tem impacto direto na aplicação de sanções. Se eu já vou poder sancionar só com R$2.000 a R$30.000, se a decisão for administrativa, ela não se estabiliza, ela não transita em julgado. Eu vou poder ter N pedidos de reconsideração sucessivos até que a Justiça Eleitoral canse. E essas decisões serão instáveis. Então, mas é bem curioso, esse rito administrativo só se busca nas contas partidárias. O projeto do novo Código Eleitoral não traz isso para as contas eleitorais. E aí eu deixo que vocês, porque não vou insinuar nenhuma ilegalidade, mas deixo que vocês pensem por quê. Por que eu não tenho rito administrativo também nos processos de prestação de contas de campanha eleitoral? Vou dar um mero exemplo para vocês. Em Santa Catarina, temos 33 partidos políticos. Em eleição municipal, temos 16.000 processos. A atuação advocatícia, a atuação judicial é grande na campanha eleitoral. Nas contas partidárias, não muito. E aqui estão os maiores volumes de recursos que nós teremos. Há uma previsão de aprovação com ressalvas direta, se as irregularidades forem inferiores a 20% do total que um partido político recebe no ano, desconsidera-se completamente o juízo de gravidade das contas. Às vezes, nós temos infrações que não são tão relevantes. Elas são de 10%, de 12%, de milhões de reais, quanto é 10%, quanto é 12%. Se as práticas são muito graves e caracterizam crime, elas não podem ser ignoradas. E é o que nós teremos. E a chave de ouro, tá? A cereja do bolo em contas partidárias está aqui. Uma blindagem à atuação partidária na esfera financeira. Vai funcionar assim, pelo novo código, né? Partidos políticos contratam empresas de auditoria, e são essas empresas que vão fiscalizar os partidos políticos. Eu lhe contrato, o senhor me fiscaliza, eu lhe pago. As chances de imparcialidade, elas vão cair muitíssimo, vão cair muitíssimo. A Justiça Eleitoral, ela vai receber um relatório da sua empresa. Eu sou o partido político, a Justiça Eleitoral é ela. O senhor entrega um relatório para ela, e, se tiver tudo ok, dificilmente a Justiça Eleitoral vai conseguir agir, porque ela está impedida de apontar outras irregularidades. Então, há uma proteção indesejada a esses partidos políticos. Eu creio que não só por nós, eles deveriam indesejar. Não, eu não quero ser tão protegido. Eu quero mostrar o que eu arrecado, eu quero mostrar como eu gasto para provar a licitude e a transparência disso. Isso cai por terra, não se consegue mais fiscalizar. A título de prestação de contas, nós receberemos, em troca do todo, todas as receitas, todos os gastos, um relatório produzido por tais empresas de auditoria, apenas com falhas graves e insanáveis no protocolo da escrituração contábil. Isso será, pelo novo Código Eleitoral, a prestação de contas de um partido político. Isso é o que chegará à Justiça Eleitoral, descaracterizando completamente a forma e a efetividade das prestações de contas, em que os senhores atuarão como contadores, vão responder pela contabilidade desse tipo de pessoa jurídica que não terá transparência nenhuma. Em relação às receitas, temos uma disparidade de fontes vedadas. Para prestação de contas de um partido político, pode arrecadar recursos de uns. Para prestação de contas de campanha eleitoral, pode arrecadar recursos de outros. Nós trabalhamos no TSE incessantemente pela uniformização das fontes vedadas, para que todos saibam o que podem fazer, de onde podem arrecadar. Isso cai. É possível ter empréstimos informais para pagamentos de multas, sanções, realizar eventos sem informar previamente a Justiça Eleitoral. Hoje, cada evento de arrecadação de recursos é informado com, no mínimo, 5 dias antecedentes à Justiça Eleitoral, para que ela possa fiscalizar, se quiser.
não saberemos quando esses eventos acontecerão. A composição do fundo partidário, os senhores lembram que empresas não podem mais doar para candidatos e nem para partidos políticos? Pois bem, no novo Código Eleitoral, elas podem doar para o fundo partidário. Se elas doarem para o fundo partidário, indiretamente, eu financio tanto os partidos quanto as campanhas eleitorais, sem nenhum tipo de limite. Nenhum tipo de limite esses recursos podem chegar. E os recursos do fundo partidário, que hoje são distribuídos assim, 5% para todos os partidos registrados no TSE, 95% para aqueles que têm representação na Câmara Federal, de acordo com a proporcionalidade de representantes que eles têm. Já não é um bom critério, porque fortalece o status quo. Quem mais tem, mais recebe. Mas tem pelo menos um pedacinho, assim, ó, 5%, que é para todo mundo. Bom, esses 5% desaparecem. Não tem mais nem os 5%. Então, vejam como é que nós teríamos, como é que nós temos progresso aí. Eu não consigo ver progresso. Em relação aos gastos eleitorais, hoje a Justiça Eleitoral, ela receberá agora, já está recebendo, de todas as fazendas públicas municipais, estaduais e federal, o banco de dados de nota fiscal eletrônica de gastos eleitorais realizados agora na campanha eleitoral em favor de candidatos e partidos políticos. E é preciso que eles enviem obrigatoriamente. Vai se tornar uma facultatividade. Você envia se você quiser. Hoje, nós confrontamos esses dados com as prestações de contas para acabar com aquilo que, pejorativamente, né, Lígia, apesar do nosso esforço técnico imenso, diziam que era um faz de contas. Não, não é. Hoje, a Justiça Eleitoral ela cruza dados com todas as bases que vocês podem imaginar. A gente identifica parentes atuando em campanha eleitoral, identifica mortos doando para campanhas eleitorais, que vêm do além, tão dedicados que são ao candidato para fazer doações para ele. Isso tudo a gente identifica hoje sem problema nenhum. Empresas constituídas às vésperas da eleição, com pessoas ligadas a partidos políticos, a gente acende os radares, opa, vamos observar se não tem nada errado aí. Então, nós temos tantos instrumentos, esses instrumentos se acabam. Fundo partidário, como é um fundo público, ele tinha 4 possibilidades de aplicação, apenas isso. Hoje, nós temos 11. Passa a ser criada, como diria um amigo meu, a 12ª. E a 12ª diz assim, gaste no que você quiser. Então, para que as outras 11? Então, vamos logo deletar isso, né? E a gente diz assim, olha, usa aí como você quiser. Isso em contas partidárias. Eu não consigo ver nada de bom aí. E eu não selecionei. Não há coisas boas que a Denise não trouxe. Não, isso é a reforma. Contas eleitorais não estava tão ruim, mas, de repente, foi piorando, 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 e hoje está ruim também. As mesmas disparidades entre as fontes vedadas com financiamento partidário, que confunde, traz dificuldades de fiscalização. Então, não tendo uniformidade, os partidos têm mais dificuldades de atuar corretamente nas campanhas eleitorais. Autoridades não podem doar para partidos políticos, mas a reforma eleitoral nova, ela mantém um conceito ruim de uma antiga que diz o seguinte, olha, a autoridade não pode doar, desde que não seja filiada ao partido político, então é só você filiar a autoridade, e aí a autoridade pode doar. Então, esse dispositivo não tem eficácia nenhuma. Hoje, a Justiça Eleitoral ela regula empréstimos em campanha eleitoral. Surgiu uma questão, muito rapidamente, ainda consigo falar, uma questão clamorosa, veio de Minas Gerais, de uma quantidade gigante de recursos que entrou numa campanha eleitoral e não se sabia de onde vinha. Quando esse processo chegou ao TSE, o candidato disse o seguinte, isso aí foi um empréstimo. Isso é um empréstimo de onde? Eu peguei de parentes, eu peguei de amigos. Você pegou aonde? Você não consegue fiscalizar. Então, nós passamos a regulamentar para fiscalizar. Há no projeto uma flexibilização de regras tal que você retira completamente a confiabilidade desses empréstimos. Então, digamos que se nós tivéssemos um conjunto firme de regras, a campanha de 10 milhões de reais, se 9 milhões de reais forem de empréstimos, a Justiça Eleitoral conseguiria fiscalizar só 1 milhão, tá? Com base nessas novas regras. Limites de gastos. Limites de gastos. Hoje,
Eles são uma mera atualização de valores, eles desconsideram toda e qualquer diferença que exista entre as regiões. Por exemplo, e também eleitorado, um candidato a deputado estadual tem o mesmo limite de gastos no Acre, em São Paulo ou em Santa Catarina. A circunstância é a mesma? O eleitorado é igual? Como se atinge esse eleitorado? No norte, vocês estão mais perto do que eu, é preciso chegar de barco, de avião, de helicóptero. Em Santa Catarina, você pega um carro, você atravessa quase o estado inteiro num dia só. É muito diferente, né? E nós temos uma tecnia enorme, não se considera custo da eleição, não se considera absolutamente nada, e nós só vamos atualizar valores. Quando alguém faz um evento de arrecadação, para arrecadar recursos de uma campanha eleitoral, nós vamos deixar de ter os prazos de comunicação disso e não vamos conseguir mais fiscalizar. A gente não sabe quando esses eventos acontecerão. Hoje nós sabemos, esses eventos são informados a todos, né? As notas fiscais eletrônicas, como já disse, não serão mais obrigatórias, não é obrigatório o envio à Justiça Eleitoral. É extremamente importante ter acesso a essas notas para que nós possamos cruzar informações. É tão bom falar para a contabilidade, né? Porque os senhores sabem da necessidade de confrontar valores, de identificar fontes, de confirmar, de garantir a integridade das informações, né? Autofinanciamento. Quando um próprio candidato se financia para a campanha eleitoral, esse montante hoje ele é tão baixo que ele induz a fraude. Ele já foi do próprio limite de gastos. Ele virou, de repente, 10% só do limite de gastos. Por quê? Isso foi em 2017, porque na eleição de 2018 havia um risco muito grande da entrada dos outsiders, das pessoas que não são da política. Vocês lembram dos muito ricos pensando em ser presidentes da República? Nós tínhamos lá quem? Luciano Huck, Roberto Justus. Quem mais? Tinha mais gente. A Moeda entrou, né? Mas estas pessoas, de repente, bateu um temor assim, puxa vida, eles têm o dinheiro do limite de gasto. Silvio Santos, eles vão entrar com muito recurso na campanha eleitoral. Vamos reduzir isso aí. E isso virou 10%. Esses 10% são um tiro no pé. Porque quem é que vai financiar? Pensem em uma campanha municipal. Os senhores lembram, ela está muito recente. A campanha do vereador, qual era o limite da campanha de um vereador? Mínima. Aí eu digo, vamos supor aí, prefeito, R$120 mil. Ele pode aplicar R$12 mil, é isso mesmo? Uma pessoa física que não está na campanha dele pode aplicar mais. Então, as chances de que isso transite no Caixa 2 são gigantes. Gigantes, isso não aperfeiçoa em nada. Aí o que se resolve? Olha, onde a campanha eleitoral for muito pequena, então pode ser R$120 mil. R$120 mil é esse mínimo, né? Na verdade, nós só temos problemas com o limite de gastos. Gostaria de ter mais tempo para entrar nessas questões com os senhores. Despesas com pessoal. Hoje, a Justiça Eleitoral ela não aceita uma especificação na campanha assim. Eu contratei uma coordenação de campanha, e isso custou R$400 mil. Isso é um caso real, que aconteceu em 2018 em Santa Catarina. E aí nós fomos ver o que era a tal da coordenação de campanha. A pessoa não conseguia nos dizer quem é que trabalhou, o que fez. Lembrava, sabe o Globo Repórter? Quem são os trabalhadores da campanha eleitoral? O que comem? Onde vivem? Hoje, na prestação de contas de campanha eleitoral? Não. Então, a Justiça Eleitoral passou a exigir isso. Meu amigo, despesa de campanha eleitoral não pode ser uma mera coordenação de campanha. Você tem que dizer quem trabalhou, onde trabalhou, quanto custou, para que isso não seja irreal. No caso dos R$400 mil, era uma candidata mulher, ela teve que devolver tudo. Ela teve que devolver esses recursos, eram do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, nós passamos a exigir um detalhamento grande. Este que eu acabei de falar, do Globo Repórter. Pois é, no Código Eleitoral cai. Não precisa mais, não precisa dizer não. Fundo partidário, como eu disse, continua sendo financiado com pessoas jurídicas, sem nenhum tipo de limite. Eu, particularmente, não sou contra o financiamento empresarial. Eu acho que o que ele precisa é ser regulado de uma maneira melhor. Eu prefiro saber quem é a empresa que está financiando aquele candidato, do que não saber e ter certeza que o financiamento está acontecendo todo no Caixa 2.
Mas, ok, é uma opção do Congresso Nacional. Inclusive, uma das versões, Lígia, que me pediram para redigir, tinha limitação de pessoa jurídica. E eu redigi esse dispositivo. Só que depois as lideranças desistiram dele. Então, não vai haver financiamento empresarial. Então, tem que tirar do fundo partidário também. Porque, senão, nós vamos financiar sem nenhum tipo de controle, né? Essa distribuição de recursos do fundo partidário desaparecem aqueles 5% que eu disse, né? Os 5% que eram distribuídos igualitariamente. Hoje, nós temos financiamento de 2 grupos minorizados no Brasil, que são as mulheres, e eu me recuso a pensar que eu sou minorizada. Mas, em relação à participação na política, sim, as mulheres participam menos hoje, né? Embora tenha uma população brasileira maior de mulheres, né? 54%, obrigada, Lígia. Então, mulheres e candidaturas negras hoje têm um financiamento especial. No projeto, e esse é o único ponto positivo, isso é mantido, e acrescem os indígenas. Só que, depois do projeto, já saiu uma emenda constitucional que não tem indígenas também. E, na verdade, há outros grupos minorizados, né? Não são só estes que aí estão. Esses recursos do fundo partidário, como eu disse, há uma criação de uma hipótese genérica, já abordamos em partidária, e é exatamente a mesma questão que nós veremos. Fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha. Os senhores sabem que acabou a coligação para eleição proporcional? O que é eleição proporcional? Na municipal, é eleição para o vereador. Na geral, deputado federal e estadual. O Congresso Nacional acabou com a coligação para eleição proporcional. Ok. Então, a Justiça Eleitoral disse o seguinte, meu amigo, se não existe mais coligação para vereador, você está coligado para prefeito, eleição majoritária, está tudo certo. Então, você não pode passar recursos entre os partidos para a eleição proporcional do outro, porque você está abastecendo campanha rival. Na verdade, você está desviando esse recurso. Nós vimos isso em 2018 acontecer. Eu não tenho mais o que fazer com o fundo especial, eu passo para qualquer um, eu só não quero recolher o Tesouro Nacional esse recurso. E a Justiça Eleitoral firmou pé nesse sentido de fiscalização. O que é que é um backlash, sabe? Alguém joga tênis, você dá a jogada, a pessoa devolve, né? Então, a gente decide, só que eles têm a caneta na mão, eles vão lá e legislam diferente. Então, o projeto faz isso. Diz, olha, ainda que não haja interesse jurídico na eleição, pode. Quem está coligado para a eleição majoritária faz o que quiser na eleição proporcional. Não era mais fácil dizer que pode fazer coligação proporcional? Não era mais ético? Era, mas não é o que foi feito no projeto do novo Código. Critérios de distribuição do fundo especial. Alguém conhece os critérios do fundo de distribuição dos 4 bilhões e 900 milhões de reais que aí estão? Não? Não? Será que é porque não tem? A lei diz o seguinte, a cúpula da direção nacional do partido político decide onde aplicar. E ela só tem que informar o Tribunal Superior Eleitoral. Essa semana que passou, eu fiz uma leitura de todos os critérios que lá estão, porque nós vamos começar a receber prestações de contas para examinar em Santa Catarina. Eu respondo pela área de contas eleitorais partidárias em Santa Catarina, na Secretaria de Auditoria de lá, e eu descobri o seguinte, que só tem um partido que vai dar para verificar, que diz o seguinte, ó, 3 milhões, se não me engano, para a campanha do senador que está concorrendo à eleição, e 2 milhões ou 2 milhões e meio para a campanha do deputado federal que está concorrendo à eleição. Todos os outros é assim. A distribuição vai considerar a votação no projeto, não sei aonde, no dia tal, que a gente não consegue aferir que critério é esse. E aí a gente enfrenta na Justiça Eleitoral situações assim, o candidato aparece lá e pergunta assim, quando é que chega o meu recurso? E a gente olha para ele assim, o senhor precisa perguntar ao seu partido político, porque a Justiça Eleitoral não decide sobre a distribuição desses recursos públicos, né? Infelizmente, não. Quanto à obrigação de prestar contas eleitorais, nesta eleição, todos os diretórios brasileiros prestarão contas, inclusive os municipais. Ué, mas a eleição não é estadual? Mas o municipal pode arrecadar e gastar. Isso acaba. Não. Se pode financiar campanhas eleitorais, tem que prestar contas. Aqui, no projeto, essa possibilidade, essa obrigação de prestar contas, ela é reduzida ao uso ou não de recursos públicos, senão
não precisa prestar contas. Então, pode arrecadar fonte vedada, pode arrecadar recursos de qualquer maneira, que nós não vamos conseguir ver, né? Apurar se os gastos eleitorais são verdadeiros. Hoje, a Justiça Eleitoral pode fazer isso a qualquer tempo na campanha eleitoral. No novo projeto, não pode mais, porque ela tem que ter prova pré-constituída, um conceito bem jurídico, para dizer que nós podemos agir nesse sentido. Devolução de recursos públicos. Para devolver um recurso público mal utilizado, hoje existem 2 critérios. Ou esse recurso não foi comprovado, ou a comprovação é irregular. Agora não, agora passa a ser assim, ó. Eu estou rezando que não passe, mas já estou contando que esse negócio vai passar. Só irregularidades dolosas e insanáveis. Insanável é fácil. Agora, doloso? Você sabe o que é doloso? A intenção de cometer a irregularidade. Como é que eu vou descobrir que a pessoa teve essa intenção? Então, é muito difícil de aferir isso e muito mais difícil será de aplicar a devolução dos recursos, a obrigação de devolver recursos mal utilizados. Pré-campanha. Vocês viram alguém em pré-campanha eleitoral? Muitos, né? Hoje não tem regulamentação da pré-campanha no Brasil, o que é o pior dos mundos. É muito melhor saber o que você pode e o que você não pode fazer. E o Congresso perde uma oportunidade gigante de regulamentar isso. Ele passa a dizer o seguinte: olha, pode realizar gastos eleitorais na pré-campanha. Ótimo, tinha que dizer isso mesmo. Vai diminuir esse valor que você gasta na pré-campanha do seu teto da campanha eleitoral, seu limite de gasto. Perfeito também. E ponto. Não diz mais nada. De quem as pessoas podem arrecadar? Elas têm que movimentar em uma conta de campanha eleitoral? Não tem? Como é que funciona o restante do regramento? Não tem nada. Então, nós vamos ficar no mesmo vazio de informações que já temos hoje. E como nada que é ruim não pode deixar de piorar, tem o projeto de Lei 700, que está tramitando em regime de urgência urgentíssima no Senado Federal. O que ele faz conosco? Ele diz o seguinte: se alguém já ouviu falar ou já atuou em campanha eleitoral, dos contadores que aqui estão, sabe que nós temos um sistema fechado da Justiça Eleitoral. Ele chama-se SPCE. Só para contrariar... Não. Sistema de Prestação de Contas Eleitoral, né? O projeto diz o seguinte: pode usar qualquer coisa aí. Qualquer programa de mercado. Gente, o SPCE não é só para o candidato, para o partido. Ele está parametrizado com todas as auditorias que a Justiça Eleitoral faz sobre as contas. Nós perdemos tudo na hora que você diz que qualquer programa pode ser utilizado. O cruzamento de dados, a aferição do cumprimento das obrigações de natureza eleitoral, tudo. O exame de contas, já nesse projeto, tem a mesma redação. Olha, a Justiça Eleitoral, veja a contabilidade aí. Gente, a contabilidade das pessoas jurídicas é fiscalizada por quem? Quem fiscaliza? Os órgãos de classe, talvez a Fazenda, em relação à parte tributária, mas partido político é uma pessoa jurídica de direito privado que vai ser fiscalizado regularmente como qualquer outra pessoa jurídica de direito privado. Nas suas obrigações eleitorais, não. Então, o nosso exame passa a ser, nesse projeto, meramente formal, está escrito assim. Nós não podemos solicitar documentos. Olha que ótimo, um processo judicial que você não pode solicitar nada. O que você apresentou, está apresentado. Hoje, nós trabalhamos com um sistema complexo e muito eficaz para levantar suspeitas de que alguém não pode doar para a campanha eleitoral, então ele não é o doador, ou alguém não pode fornecer para a campanha eleitoral, então não é o fornecedor, e esse recurso está sendo desviado. Exemplo, um recebedor do Bolsa Família que doa para uma campanha eleitoral R$800 mil. Bolsa Família é um programa que pressupõe que quem recebe está em um estado de miserabilidade, não é razoável. Então, esse CPF está sendo usado para lavar dinheiro em campanha, ou esta pessoa não podia estar inscrita no Bolsa Família. Mortos doando, isso tudo vem da suspeita de ausência de capacidade econômica. Empresas fechadas,
empresas que forneceram em campanhas muito relevantes milhões de reais, construindo palanques pelo Brasil inteiro para comícios eleitorais, com 2 pessoas. Tem algum problema aí, né? Ou Super-Homem e a Mulher Maravilha, né? Não sei. Gráficas que produziram também milhões de reais em impressos e não tinham um único equipamento. Então, tudo isso se verifica nos indícios. E aí, claramente, o projeto de lei 700 diz o seguinte: não pode usar. Sabe? Era mais sutil, agora está muito aberto, é assim. Não pode, a Justiça Eleitoral não pode usar indícios de irregularidade na verificação de contas partidárias e eleitorais. Eu acho que a gente vai examinar contas da praia, que vai ser mais útil, né? Não pode apontar irregularidades de pessoas jurídicas ou prestadores de serviços que tenham sido contratados antes por um tribunal eleitoral ou por um órgão da administração pública. E aí? E se ele comete um erro justamente na contratação com o partido e o candidato? Não, ele já foi contratado antes, ele não pode ser questionado. E aí, infelizmente, eu tenho que dizer aos senhores quais são aqui as minhas considerações finais. Nós teremos um impacto significativo e deletério, essa é a palavra, sobre as regras de distribuição de recursos, de aplicação de recursos de prestação de contas à Justiça Eleitoral, que não interessam só à Justiça Eleitoral, interessam a toda a sociedade. Há um prejuízo à independência total e à possibilidade que a Justiça Eleitoral tem no dever, no poder-dever que ela tem de dizer se essas contas são regulares ou não, e que não foi criado por ela própria, é uma disposição de lei, né? Temos pequenos avanços normativos, temos inúmeros retrocessos. Eu tenho falado muito sobre isso em diversos eventos de que tenho participado, e acho que, neste momento, é o que de melhor nós podemos fazer. Nós temos que dar luz a isso, para que as pessoas possam dizer se é isso que elas querem de fato. Se é isso que a sociedade quiser, se for isso que ela quiser, é isso que será. Nós vivemos uma democracia, não vivemos? Só que eu aposto com os senhores que talvez algumas pessoas que aqui estão presentes saibam que isso está acontecendo neste exato momento. A grande maciça maioria não tem a menor ideia de que isso tramita no Congresso Eleitoral desta forma. E temos notícias que, depois da eleição, esse processo seria acelerado e votado. Eu torço que não, que os senhores, assim como eu, sabendo que isso está prestes a acontecer e do quão mal isso fará a toda a sociedade, divulguem e atuem. Os conselhos de classe, como é o caso do Conselho Regional de Contabilidade, é um órgão extremamente importante nessa tarefa. Então, dizer isso aos contadores associados, levar as suas moções ao Congresso Nacional, dar publicidade a esses projetos é extremamente importante. Eu deixo aqui os meus contatos de redes sociais. Esse é o meu filho literário, eu tenho 2 filhos humanos, e um literário exclusivo, e diversos outros que não são inteiramente meus, são de participações ou de coordenações, né, sobre financiamento de campanhas eleitorais. Fico inteiramente à disposição dos senhores para o contato que quiserem manter, e à disposição das dúvidas também. E agradeço uma vez mais, é uma honra estar neste evento, eu agradeço extremamente a gentileza de terem me convidado. Muito obrigada, e a paciência de todos.